aula de história com a professora Fran. Ai, que fofos, todos acomodados já, né? Ô tia, assim, só pra saber, a aula do que será hoje? Eu sou professora de história, Zorro. Eu acho que meu vizinho também é, professora. Professor de história? Sempre que ele volta da pescaria, cada história que ele conta, professora do céu. História que a professora ensina é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo, Nhoque. Não adiantou foi nada, certeza que ele não entendeu nada. Olha ele, professora, olha ele. Bom, vamos começar então a nossa aula de hoje e o assunto é Egito. Isás, eu amo o Egito. É lá que tem a Cleópolis? Você diz Cleópatra, Zorro. Isso mesmo, Zorro, mas primeiro vamos entender aonde o Egito se localiza. Essa eu sei, professora, essa eu sei. Diga, Nhoque. No Egito. Que burro, dá 0 pra ele. Ah, já chega, Zorro! Mais uma dessa você vai pra diretoria, menino! Para de chorar, né, Nhoquinho? Tem biscoitinho pra mim, professora? Eu vou dar pros três, tá? Pros três. Vamos continuar a nossa aula, então? O Egito fica na África. Aqui nesse mapa vocês podem entender um pouquinho melhor. O Egito está localizado na África, mais precisamente na porção nordeste desse continente, em uma área geograficamente de contato com a Ásia, na região chamada de Oriente Médio. Uau! Qual é o rio mais extenso do mundo? Essa eu sei, professora! Diga, Nhoque! Rio Nilo! Muito bem, Nhoque! E o segundo maior rio é o Amazonas, tia. Muito bem, Zorro, mas ainda existem muitas dúvidas sobre esse assunto. Alguns dizem ser o Rio Nilo e alguns dizem ser o Rio Amazonas. O Rio Nilo foi muito importante para o desenvolvimento do Egito Antigo, mas alguém sabe me dizer o porquê? Foi perto dele que a civilização egípcia se desenvolveu, tia. Por ser uma zona rodeada pelo deserto, a pouca terra fértil ficava perto do rio, professora. Então, eles plantavam e pescavam. Muito bem, meninos. É isso mesmo. O Rio Nilo ele servia de transporte para embarcações, transporte de pessoas, transporte de mercadorias. E as pirâmides, meninos, o que são? Professora, vai dizer que a senhora não sabe. Eu sei, né, Nhoque? Então por que pergunta, ora? São túmulos gigantes para os faraós, professora. Túmulos? Tipo cemitério, Bolt? É, para os faraós que já morreram, Nhoque. Nossa, que chique! Coitada da minha avó! Ela tá numa valeta! Podia ter uma pirâmide também, não acham? É que os faraós eram muito ricos, Nhoque. Tá chamando minha avó de pobre, professora? Não é isso que eu quero dizer. É que os faraós, eles eram enterrados junto com a sua riqueza. Mas por que você tá chorando, Nhoque? E lembrar que a minha avó foi enterrada só com a dentadura dela. Ai, desculpa. E o interior das pirâmides está cheio de mistérios, não é, tia? Tem túneis, câmaras e passagens secretas. Pois é, meninos, ainda tem muita história pra contar sobre o Egito. Professora, e como é que os homens subiram todas essas pedronas aí nessa pirâmide? Verdade, professora, são toneladas e não tinha máquinas na época. Caraca, é verdade! Como? Então eles tiravam as pedras aqui do Alto Egito e levavam para a parte de baixo do Egito, que é onde estão as pirâmides. Mas como que eles faziam esse caminho aqui, ó? Eles usavam o Rio Nilo. O peso, ele descia o rio e quando eles voltavam com as embarcações vazias, era mais fácil subir. Ah, mas quando eles desciam das embarcações, eles tinham algum carro, algum caminhão? Não, gente, não existia nada dessas coisas na época. Então eles faziam rodas. Ó, aqui tem uma ilustração de como era feito na época. As pedras eram realmente muito grandes, cada bloco dela era muito grande, se eu não me engano, são 200 toneladas por pedra, tá? Por bloco. Então eles colocavam em cima desses troncos de árvore e eles faziam como que uma roda girando. Eles rodavam um pouco a pedra, pegava essa última e jogava para cá. Rodava um pouco mais, pegava essa aqui e jogava para cá. E assim eles iam transportando essas pedras que eram muito pesadas e grandes, até elas chegarem no ponto onde as pirâmides foram construídas. É uma explicação que, se eu for continuar com vocês, eu vou ficar até o ano que vem. Professora, eu sei o nome das 3 pirâmides mais importantes. Ah, é? E quais são? Kelps, Kepsi e Mineirinhos.
nhoque, não acerta uma. Se diz Kelpis, Kefrin e Miquerinos. Nossa, Zorro, achei que você só soubesse o nome dos 3 patetas. Olha ele, tia, olha ele. Ai, 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 meninos, vamos para a parte final da nossa aula de hoje. E as múmias? O que eram as múmias? Quando os faraós e os egípcios mais ricos morriam, o corpo era preparado para ser conservado o maior tempo possível. Eram limpos e perfumados e enrolados em faixas, professora. E depois disso, eles colocavam os corpos em luxuosos sarcófagos. Isso mesmo! E como eles acreditavam na vida após a morte, quando eles enterravam o faraó com suas riquezas e pessoas importantes ali nesses túmulos importantes, significa que aquelas riquezas, aqueles pertences, poderiam ajudar a pessoa nessa passagem para a próxima vida. Agora me digam, o que são os faraós? Tia, primeiro me diz a senhora, qual é a peça de carro que é feita só no Egito? Nossa, Zorro, essa eu não sei. Os faraós! Professora, 2 mineirinhos foram pro Egito. Um disse: Uai, Su, esses bichão de pedra aqui estão dormindo? O que o outro respondeu? Eu sei. Nada, acabei de ler aqui. Esfinge. Já chega. Agora eu quero a resposta sobre a pergunta que eu fiz pra vocês. Quem eram os faraós? O que eles eram? Os faraós eram os reis do Antigo Egito. Isso mesmo, eles eram considerados um deus vivo. A Cleópatra 7 é a mais famosa, né, professora? Isso mesmo, Nhoque. Cleópatra é um título como se fosse o faraó. O faraó tinha um nome. A Cleópatra também tinha um nome. Então, a Cleópatra era uma rainha, uma deusa viva na Terra. Agora, um outro faraó muito importante na história e que foi encontrado com muita riqueza e com mais de 1.500 acessórios junto ao corpo dele foi Tutankhamon. É tudo o quê? Tutankhamon. Deu nosso horário, meninos. Que pena, porque eu gosto muito de falar sobre o Egito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e já comenta aqui o que você sabe sobre o Egito. Quem não é inscrito no canal ainda, já se inscreve para receber mais vídeos como esse e ativa o sininho para você ser notificado. Tchau, meninos! Até a próxima aula. Vem aqui dar beijo na titia. Vem aqui! E essa foi mais uma aula de história da Escolinha dos Pequenos Príncipes.